E aqui, João Manuel, nesse vídeo, nós vamos dar sequência ao vídeo anterior, e nós temos que os substantivos podem ser biformes e podem ser também uniformes, tá? Os biformes são, né, com relação aí aos gêneros feminino e masculino, certo? Apresentam duas formas distintas. A primeira podem se originar de um mesmo radical, como camponês, camponesa, leão, leoa, anão, anã, imperador, imperatriz. Então, aqui nós temos o mesmo radical, não é? O que vai mudar vai ser a desinência de gênero, o O, o A, certo? Então, aqui, olha, vejamos este exemplo que está bem explicado nesse esqueminha. Menino é o radical, não é? Então, o que muda? Colocando o O, eu tenho masculino, menino. Colocando o A, eu tenho feminino, menina, certo? E aí, né, ainda podem se originar em radicais diferentes. Nesse caso, né, esse caso acontece com boi masculino, vaca feminino. Então, um radical completamente diferente, não é? Mas a gente tem o masculino e o feminino. Então, neste caso, nós temos um substantivo biforme. Já os substantivos uniformes, eles apresentam a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, mas eles têm aqui, né, uma subclassificação, que são os comuns de dois gêneros, que é quando, né, apresentam uma única forma. Só que o que vai mudar é o artigo, ou adjetivo ou numeral que vai anteceder esse substantivo. Olha só, artista. Artista é usado tanto para o feminino quanto para o masculino. Porém, se eu colocar a artista, vai ser feminino. E se eu colocar o artista, masculino. O mesmo vai acontecer com dentista, com jovem, com imigrantes, certo? Quando colocaram aqui, ó, belo jovem, é um rapaz, não é? Então, aqui, masculino. Bela jovem, então aí é feminino, né? Então, nesse caso aqui, ó, utilizaram o adjetivo. E aqui, ó, dois imigrantes, masculino. Então, tá usando o numeral. Duas imigrantes, feminino, certo? Então, a gente vai ter que olhar antes, nesses substantivos uniformes, comuns de dois gêneros, o substantivo vai ser o mesmo, tanto para o feminino quanto para o masculino. Mas vou olhar o que vem antes, o artigo, o adjetivo ou até mesmo o numeral, tá? E são esses aqui que vão definir se o substantivo é feminino ou masculino, certo? Agora, o sobrecomum, ele vai ter apenas um gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. É o caso de a criança. Olha, eu vi a criança na rua. Essa criança pode ser um menino ou uma menina, não é? A criança vai ser usado para os dois gêneros. O cônjuge, então, pode ser o marido ou pode ser, né, a esposa, o esposo ou a esposa, certo? O gênio tanto pode ser, né, a moça quanto o rapaz. E aí vem aí, né, com os outros, a vítima, né, a vítima do acidente. Então, se não houver a definição, né, se não houver ali o nome dessa vítima ou mais à frente o rapaz, a gente vai ficar perdido sem saber se essa vítima era um homem ou era uma mulher, porque é utilizado para os dois, a vítima, certo? E agora, os epicênios, aqueles, né, que apresentam somente um gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. E vai nomear quem? Animais e plantas, tá, gente? Epiceno é relacionado
aos animais e às plantas. Então, podem apresentar as palavras macho ou fêmea para distinguir o sexo do animal ou da planta. Foca macho, foca fêmea. Mamoeiro macho, mamoeiro fêmea. Então, olha, macho, olha, apresentou tanto para o feminino quanto para o masculino. Aqui, olha, desculpe, foca, né? Foca macho. Foca foi apresentado tanto para o masculino, que é o macho, quanto para o feminino, que é a fêmea, né? Utilizando só as palavras macho e fêmea. Lembrando que isso é utilizado somente para animais ou plantas, tá bom? E agora nós vamos falar do grau, tá? O número tem aqui acima, né? Mas o número é bem fácil, singular ou plural, né? Um elefante, dois elefantes, uma roupa, né? Várias roupas. Então, número, tá? Número singular e plural. Agora eu vou focar aqui no grau, porque o grau é muito fácil quando a gente fala grau aumentativo, grau diminutivo. Gatinho, gatão, muito fácil, não é? Mas temos outros processos de graus aumentativos e diminutivos, que são o sintético, que é quando é utilizado apenas o sufixo naquele substantivo, tá? Olha, filhinho. Então, olha, usou só o sufixo. Filhão, olha, só o sufixo. E o analítico. O analítico, o substantivo, é modificado por um adjetivo, que transmite a ideia de aumento ou de diminuição. Por exemplo, olha, coelho grande. Então, olha, eu tenho uma outra palavra, não é? Um adjetivo, coelho pequeno. Então, quando eu falo assim, quando eu utilizo duas palavras, eu estou falando do grau analítico. Quando eu aumento em apenas uma palavra, como coelhão, coelhinho, aumento ou diminuo, eu estou falando do grau sintético, tá bom?